Olá galera, seja muito bem-vindo ao canal. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Jair Arcanjo. Eu sou empreendedor há 30 anos. Tenho um grupo de empresas, um ecossistema hoje de empresas. E nesse canal estou fazendo uns episódios justamente para falar de uma das empresas que é a Arena Telecom. E o assunto nesses episódios vai ser justamente, e está sendo, sobre rede neutra, que tem tudo a ver com a internet, com o provedor de internet. Então, esse episódio aqui é o terceiro episódio, e hoje o tema do episódio vai ser como a rede neutra funciona na prática. Tá? Então, muitas vezes você até sabe o que é rede neutra, mas a prática, muitas vezes você fica em dúvida. Então você acompanhe. Já teve o primeiro e o segundo episódio. Hoje eu estou no terceiro, vai ter 10 episódios. E aí com certeza você seguindo esses episódios, você fica craque aí em rede neutra, tá? Quais os prós, os contras, qual o cenário melhor para você escolher, para caso você queira crescer com rede neutra, se o cenário dá certo para você alugar porta de outros provedores, ou de fazer permuta, ou criar rede só para alugar as suas portas. Então tem uma gama aí de opções aí para você crescer com mais velocidade, crescer com menos custos. Então assim, vai depender muito do seu momento, para o qual você se encaixa melhor. Então, para você que não me segue ainda no canal, me segue aí para mais, ativa o sininho, porque todo vídeo que eu lançar aqui no canal, você vai receber a notificação. Então, realmente, vamos lá. Como a internet chega até a casa do cliente, né? Então, através da rede neutra. Uma das opções é você levando a rede neutra, você levando apenas do poste até o roteador do cliente dentro de casa. Então, essa facilidade de você trabalhar dessa forma, você tem um crescimento rápido, você tem um crescimento econômico, e você vai ter mais espaço de tempo para focar apenas no cliente. Quando você tira essa responsabilidade de você olhar para o lado da rede primária, você tira essa responsabilidade e você vai ter responsabilidade apenas no cliente. Então vai diminuir custo também com técnicos para fazer manutenção na rede primária. Isso aí vai ser de responsabilidade para quem está alugando a rede para você. Então, além de sobrar dinheiro, você ainda vai sobrar tempo para você focar no crescimento, a quantidade de cliente, e focar no cliente, dando mais um atendimento melhor para o seu cliente, né? Então vamos lá. A rede neutra, se um provedor ele quer alugar a sua rede para outra empresa usar a sua rede neutra, então você tem que fazer toda a estrutura, você tem que construir. Como eu falei, na Bahia já tem provedor que constrói a rede para alugar a mais de um provedor. Tem como você fazer isso. Você aluga a sua rede, você tem seus custos, então você faz toda a estrutura, né, da rede principal, que é a rede primária, toda a legalização com postes, toda aquela legalização que é feito, você faz, deixa tudo prontinho. Seja um CTO de 1 para 8 ou de 1 para 16, você loca essas portas para 1, para 2, para 3 provedores, e você vai rentabilizar em cima disso. Só vai administrar a rede, e aí você vai ter essa preocupação em manter a rede o tempo todo. Der um problema, um caminhão bateu num poste, rompeu a fibra, você tem a preocupação apenas de ir lá e fazer o conserto da rede. Então você vai administrar a rede. Então você constrói, você implanta a rede de fibra óptica, deixa pronto ali, você amplia
você faz essa ampliação no território. Pode ser que alguns provedores, um provedor diga, ó, eu quero atender aquela área lá e eu estou precisando que você construa aquela rede. Então você vai e expande. Então você tem essa preocupação apenas de fazer essa expansão para que aquele provedor faça aquele atendimento. E você vai rentabilizar através desse alugar das portas. Então, você que constrói a rede, você tem a responsabilidade de manter em pé a rede funcionando, né? Então, o provedor, pelo outro lado, o provedor que vai locar a você a rede, pessoal, eu estou falando no sentido de quem quer construir rede para alugar para outros provedores, mas tem a outra opção de você já tem essa rede, você já atende alguma cidade e você quer alugar algumas portas que você tem ali sobrando, que não está em uso, que estão ali ociosas, e você pode ter um segundo ganho. Além de estar ganhando dinheiro com as portas que está atendendo os clientes, você pode alugar essas portas aí para outro provedor. Então é muito viável. Então, para o outro lado, o provedor que aluga, ele vai se preocupar apenas, né, um dos pilares é vender. Então ele vai ter, ele vai esquecer, ele vai esquecer aquele problema de rede, de rompimento. Então ele vai se preocupar em realmente vender plano de internet, né? Ele vai se preocupar em instalar cliente. Então veja como faz sentido a gente trabalhar com rede neutra. É bom para ambas as partes, né? E ele vai se preocupar em instalar o cliente. Quando instala o cliente, ele vai se preocupar com a satisfação e a qualidade do cliente. Ele vai poder ter mais tempo de fazer o serviço com mais qualidade, dar mais atenção ao cliente, tá? Então, ele consegue ter um relacionamento mais eficaz, mais consistente para aquele cliente. Então, é uma das vantagens. Pode ser que você, no seu cenário, você diz, não, eu prefiro fazer minha rede. Não, mas se você tem um alto capital, você já tem uma rede grande. Então você, no seu caso, não precisa estar alugando novas redes, porque você já tem uma rede grande, ou você tem um alto capital para fazer investimento em rede. Então não há necessidade. O que você pode fazer é alugar sua rede para outros provedores, tá? Outra grande vantagem é você que tem uma rede e quer crescer a rede, é você fazer permuta, trocar essas portas com os provedores, né? Então essa é a grande possibilidade de você fazer um crescimento rápido na sua rede, tá? Então eu acho que ainda assim as pessoas que não querem sair voluntariamente, tendo esse pensamento em crescer a sua rede, mas vai chegar um ponto que você não vai sair voluntário e fazer permuta ou fazer parcerias. Você vai ter que sair forçado a ter parcerias. Por quê? Porque na verdade as cidades, ela tem a limitação de passagem de fibra óptica nos postes. A Energisa vai chegar a um ponto que quando chegar aquela quantidade X, né, de passagem de legalização, você não vai atender mais aquele. Você não consegue chegar numa cidade mais e atender um cliente. Ou você já está lá dentro e se você não correr primeiro do que os outros para legalizar nos postos, você consequentemente vai ter que vender a sua operação ou você vai ter que perder a sua operação, porque não tem como. A Energisa vai chegar e vai cortar os seus fios de fibra óptica. Então vai ser forçado a gente fazer parcerias. Então, nessa forma de rede neutra, é caráter de urgência e as coisas estão funilando. Você dá um Google aí, você vai ver o quanto a Anatel ela está sendo eficaz em conjunto com a Enel e as companhias de energia, e elas estão fechando o cerco. Estão fechando o cerco para que melhore os preços dos postes e que todo mundo se legalize dentro da quantidade permitida pelas companhias de energia. Então, se você não correr atrás e não conseguir fazer, você vai sair do jogo. E se você não gosta de parceria, vai sair do jogo também. Tá? É uma pobreza, eu vejo
uma pobreza muito grande na mentalidade de alguns donos de provedores. Porque eles enxergam empresários que lutam todos os dias ali um com o outro, enxerga como inimigos. É parar. A gente tem que parar disso, enxergar outros empresários, outros guerreiros que trabalham ali todos os dias como inimigo. A gente tem que ser parceiro, ter parcerias, ter grupo de network, fazer compras, a gente fazer compras aí unidos. Cara, não sei o porquê disso, tá? Então, se você você tem a mesma vontade de ter esse objetivo, esse crescimento, essas conversas, entre em contato comigo. Marcamos aí um café, uma reunião. Se você é distante, a gente conversa pelo Meet, online, faz reuniões, a gente conversa, bate um papo, tá? Olha, eu faço uma analogia a rede neutra como um shopping center, tá? Eu acho que quando a galera começar a criar um shopping center, eu acho que alguns teve alguma resistência. Como assim criar um shopping e o cara lá dentro ter que alugar uma loja, um lugar fechado? Então essa analogia, quem constrói a rede é um shopping. E aí você aluga para diversos provedores de internet utilizar a sua rede. Então, se você não quer atender o cliente, você pode fazer isso. Mas aí você também pode ter uma loja também dentro do seu shopping. Você atendendo os clientes e outros atendendo também os clientes. Então é uma facilidade. O shopping, a pessoa aluga lá, o lojista aluga uma loja dentro daquele shopping. E que toda a parte administrativa do shopping é dela. Então ela faz limpeza, ela mantém um ar-condicionado ativo nos corredores, no geral, escada rolante, tudo funcionando. Então ela faz essa participação dela. E o dono da loja lá dentro atende somente os clientes. Ele não se preocupa em dizer, o ar-condicionado do corredor do shopping, do hall do shopping lá não tá bom. Ele não vai se preocupar em consertar. É assim como um CTO lá, que ele tá ativo lá naquela CTO, e aquele CTO não está iluminado, ele não vai se preocupar, eu vou ter que consertar essa rede, entende? Então essa é a sacada. O mundo mudou, as pessoas mudaram, a forma como a gente tem que alavancar o nosso crescimento é diferente. Hoje nós temos que ter tratativas com pessoas, nós temos que saber lidar com pessoas. E empresário é pessoas. Então, por trás de todo CNPJ tem CPF. Então a gente tem que fazer essa união, fazer essa força e ter um compromisso um com o outro e responsabilidade mediante o que for firmado, e a gente alavancar, ter um crescimento. Então eu defendo demais, né? Tem gente que é contra a rede neutra, vê só dificuldade. Mas tem pessoas que vê dificuldade em tudo. Tudo que faz vê dificuldade, não vê uma solução. Tá? Então tem gente que não pensa fora da caixa. Tudo é difícil para essas pessoas. Tá? Às vezes são de 10, 9 tem 9 soluções, benefício, mas se tem um que pode ser negativo, ele não presta. Pode ter 9 de 10. Aí se tem um negativo, não presta. Entende? Então a gente tem que avaliar cada cenário. Cada cenário cabe sim a rede neutra. Todo provedor tem como ganhar, independente do provedor se é grande ou é pequeno. Se é grande, já tem rede, aluga sua rede para outros provedores. Se é pequeno, aluga um provedor, uma rede de outro provedor. Se o provedor é médio, troca as portas entre eles. Se ele tem 10 cidades cada um, vai para 20. De 10 passa para 20. Entende? Então é a jogada. A parceria pode ser bem feita, uma coisa que a outra coisa, a rede neutra pode também ter uma junção, um exemplo, de 5 provedores daqui da região. Aí como é que poderia ser feito? Juntava-se os 5 e faz um investimento numa cidade,
Se a cidade, para fazer o investimento, vamos lá, seja de R$ 1 milhão, então os 5 faz a rede lá dentro da cidade, deixa tudo pronto, funcionando, com CTO, iluminado, tudo. E aí dá 200 mil para cada, e cada um vai, a partir dali, vai trabalhar o seu CNPJ, independentes. Então, ao invés de todo mundo gastar 1 milhão, daria 5 milhões, faz essa junção. Imagina o quanto cresceria. Se ao invés de você gastar 1 milhão numa cidade e querer chegar a 5 cidades, você ia gastar 5 milhões. E nessas 5 cidades você vai gastar somente para chegar em R$ 1 milhão, porque é 200. Entende? Então o crescimento é exponencial, não cresce quem não quer. Tá? Não tem esse pensamento de crescimento. Só vê defeito onde a gente pode ver solução. Então, provedor hoje, na verdade, pelas nossas desafios diários, pelo o que entregamos hoje para os clientes é velocidade e o valor e o preço é lá embaixo, nós temos que montar estratégias, né? Montar estratégias. Como? Economizando, crescendo de outra forma. Se antes a gente crescia muito rápido, né? Eu lembro que um provedor de internet, para você chegar 10, 20, 30, 40, 50 cidades, era muito rápido. Como? Você botava em cima de pegava uma cajepa da vida, ou montava uma torrezinha, botava 3 rádios lá em cima, 3 rocket, e atendia a cidade com 3 rocket, em cima de uma caixa d'água de alguém, pronto. Já estava ligando, você já estava atendendo um cliente. Aliás, os clientes, toda da cidade, com 3 rocketzinhos, seu investimento era muito pequeno. Você chegava na outra cidade, botava mais 3 rocketzinhos, 3 antenas, pronto. Vai hoje. Hoje é diferente para você atender uma cidade. E não é só fibra óptica não. Hoje tem as legalizações. Se você crescer sem legalização, você lá na frente terá uma rasteira. Entende? Hoje é diferente, tem que linkar com fibra óptica, de uma cidade para outra, investimento é alto. Chega lá, tem que fibrar a cidade todinha, um monte de caixa, tudo é muito. Muita fibra, muita caixa, muitas ferragens, tempo de operação muito alta, tudo é muito. Caixa de CIO, CTO, tudo é muito. Para você realmente ativar o primeiro cliente. Antes, imagine, né? Se você poderia fazer isso aí, dentro de um dia você você poderia atender uma cidade em um dia. Se você tivesse embancada seu material, 3 rocketzinhos já configura num dia, pum, configurado, 2 antenas, jogou em cima de uma caixa d'água com ferro, 3 parafusinhos, pronto. Estamos atendendo a cidade. No dia você fazia isso. Hoje, para você atender uma cidade com a equipe hoje que nós temos, a Arena Telecom tem uma equipe de avanço, né, que faz as redes, são 8 homens, certo? Para deixar a rede pronta, funcionando, trabalhando todos os dias sem chuva, que geralmente a gente pega um período de chuva que chuva é de Deus, é muito bom, que continue chovendo, que a gente precisa de água, quanto mais água melhor. Estou falando, mas se não tem, se for tudo sol, é um mês. Geralmente 26 dias, 25 dias a gente faz uma cidade, deixa pronto funcionando, se trabalhar com consistência. Se não tiver nenhum atrapalho no meio aí de colaborador doente, alguma coisa desse gênero, 25 dias está pronto. 2 meses a gente consegue, geralmente a cada 2 meses a gente consegue fazer a inauguração, se for com consistência. E antes era um dia. Então as coisas mudaram. As coisas mudaram. Antes você fazia um pequeno investimento para atender cliente, onde o peso maior seria os equipamentos na casa do cliente, e hoje você faz uma mega estrutura lá fora para chegar até a casa do cliente. Tá? É diferente. Então hoje a gente temos que trabalhar com parcerias. Cresce com parceria. Olha, tem essas grandes empresas, né? Como por exemplo temos, não vou citar o nome de empresas aqui, mas tem várias empresas aí que o nível delas são maiores, que elas só crescem com parcerias. Tem empresa aí que atende o Brasil, é interligado no IXC
no PTT aí de São Paulo, Nova York, mas é tudo com parceria, não é sozinho. A rede tal, a rede X de fulano da empresa tal é enorme, mas é todo cheio de parceria, de permuta de rede. O cara tem 100 km de rede, aí faz uma permuta com outro provedor com 100, aí vai para 200, entende? Então esse é o crescimento da galera. Esses caras aí, como esses provedores que vendem link, tem uns provedores que vendem link, né? Os que superam a região, né? Os regionais aí, acima dos regionais. Eles, o que é que eles fazem? Eles fazem permuta, né? Ele faz permuta, só que ele não divulga. E a gente que tá nessa de atender cliente final, que é do meu porte hoje, que eu tenho, a Arena Telecom tem 20 cidades, que é do meu porte, é brigando um com o outro. Não faz parceria. E os caras aí, tudo faz parceria. E a gente não consegue escalar mais ainda, escalar porque não tem parceiros. Os parceiros veem a gente como inimigo. Tá? Então tá na hora, pessoal, de você que é provedor de internet, tá na hora de você pensar um pouco, analisar, ver realmente, tá? Mudar a mentalidade, as crenças e trabalhar junto, com parcerias, e vamos para cima. Imagine você aí, talvez você tenha, vamos lá, você tem 5 cidades, e aí você fechar uma parceria com outro, trocar as portas. Você vai para a cidade dele, das 5, e ele vai para a sua, fazendo sempre o melhor caminho, fazendo uma estratégia entre vocês de 5 cidades, você ir para 10 de imediato. Olha que bacana, sem você investir nada na rede primária, porque você já vai utilizar a rede do outro. Olha que bom. Imagina aí, você crescer sua rede rápida assim. Claro, aí você precisa ter umas boas tratativas com ele. Para a gente trocar 6 por meia dúzia, você tem que dizer, olha, vamos trabalhar com 2 pessoas. Eu tenho uma pessoa dentro do meu escritório e você tem outra, para elas estar se comunicando. Como? Na hora de, para um, o outro não está pegando o cliente do outro. Olha só. Então você não vai ter concorrente, você vai ter parceiro mesmo. Então trabalhar mesmo ligado. Na hora que um cliente ligar, ó, quero internet, quem é que lhe atende hoje? Qual a empresa que lhe atende? Aí dizer, empresa tal. Aí você diz, ó, infelizmente é nosso parceiro, a gente não consegue lhe atender. Tá? Parceria, como se fosse uma empresa única. Tá certo? E aí você poderia fazer o quê? O PAP, por exemplo, o PAP, se é cliente, já nem bate na porta, bebe água na outra porta, o vendedor. Né? Então existem esses meios, esse trabalho que podemos alavancar. Você pode ter X cliente hoje e amanhã você pode, e com 1 ano, 2 anos, 3 anos, você pode até dobrar a quantidade de clientes seu. Então pessoal, está terminando o vídeo e eu quero agradecer a você por ter assistido. Só peço a você que me segue para ajudar o canal, para ir para mais pessoas, compartilhe esse vídeo se possível, ativa o sininho, porque todo vídeo que eu lançar aqui você vai, são vídeos ricos, certo? Que você vai aprender muito. Que comenta também de onde você é, qual provedor, qual a região que você está, qual a cidade, o estado, e diz como é que funciona aí, tá? E vamos para cima e os próximos vídeos também vai ser sobre rede neutra, com outros episódios e outros temas para você entender ainda mais sobre rede neutra e como crescer rápido. Crescer é um método, não é sorte. Valeu pessoal, até o próximo vídeo.